Eu queria falar um pouquinho hoje sobre família. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí, no capítulo, em Efésios, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Essa passagem, vamos falar um pouquinho sobre família. O tema de hoje é 3 características de uma família chamada igreja. E Deus nos deu esse tema, e a gente vai procurar, com a ajuda do Espírito Santo, trazer aqui. Efésios, capítulo 3, versículo 14, e vamos ler até o versículo 21, vamos ler toda a passagem, né? Eu queria pedir aos irmãos que mantessem a sua Bíblia aberta, que a gente vai procurar aí, junto com os irmãos, né? Tem 3. Efésios 3, versículo 14. É uma passagem de Paulo. Efésios, na verdade, é uma carta para a igreja, é uma carta completa. Quem quer saber como é que se trabalha a igreja, como é que é a igreja, nós pegamos a carta de Efésios, que ela vai dar uma aula para a gente, como nós nos procedemos como igreja, do modo geral, em todo sentido. Hoje, um dia, quem sabe, a gente vai pregar aqui, contando cada passo, né, da Epístola aos Efésios, ou gravarmos um vídeo, né, semelhante a isso, para os irmãos verem como é que essa carta ela tem um valor muito grande para a igreja. Muito grande para a igreja. Vamos lá? Diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de que toda a família dos céus e na terra receba o nome. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então está aqui, essa passagem rica, né, para a gente. Quando nós falamos em família, eu sempre gosto muito de lembrar, eu lembro dessa epístola aos Efésios, porque ela, como nós mencionamos aqui no início, ela é uma carta completamente rica em conteúdo para a família, em todo sentido. No capítulo 1, Paulo fala sobre a redenção, sobre como veio essa oportunidade de nós vivermos como família. No capítulo 2, fala que a forma de nós vivermos é pela fé. No capítulo 3, nós podemos ver aqui como vamos entender um viver em família. No capítulo 4, Paulo ele fala sobre ministérios. Esses ministérios são para poder sustentar e ajudar a família a caminhar. No capítulo 5, já um capítulo interessante, que aí ele fala sobre filhos, fala sobre família, sobre esposo e esposa, que é um problema muito sério hoje em dia, né? Uma brigadeira tremenda, né? E Paulo dá uma direção como o marido deve tratar a sua esposa e como a esposa deve tratar o seu marido, e exemplificando justamente a igreja, a noiva de Cristo. No capítulo 6, bem no início, a gente vai entender que ali o apóstolo Paulo fala sobre a questão de filhos. Os filhos devem honrar os seus pais para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Fala sobre servo. E a partir do versículo 10, Paulo ele vai mostrar para a gente nessa carta como nos mantermos
como família de Cristo, que são as batalhas espirituais, nos revestirmos das armaduras espirituais para nós nos mantermos. Porque não adianta apenas nós entendermos como vivermos em família, sendo que toda família, como em geral, todos nós enfrentamos problemas espirituais, são chamados de batalhas espirituais, e temos que saber como lidar com elas, né? Então, por isso que essa epístola, ela tem uma riqueza muito grande. Mas eu quero hoje falar sobre 3 características nesse texto que nós encontramos aqui, sobre de uma igreja, de uma família chamada igreja. Sabe que Deus, desde o início, Ele tem pensado muito em família, pensado muito, porque sabe que a família, ela é a base de tudo nessa sociedade. Nós sabemos que a igreja, né, pastora Cris, se a família não estiver boa, se vocês não estiverem bem com seus familiares, vocês vão chegar atribulados na igreja, né? E a igreja, e a família é esta base. E o que o diabo ele quer de todas as formas é destruir esta base. Por isso que é importante a gente entendermos até justamente sobre as batalhas espirituais, para podermos como vencer o diabo no nosso dia a dia. O que ele quer mais é o quê? É destruir as famílias. Uma coisa que o diabo ele não conseguiu com Deus, mas Deus nos deu, foi autoridade, domínio, porque só quem pode ter um domínio, quem pode fazer essas questões na terra é a família. A família domina a terra, domina a terra, traz paz para a terra. E o motivo de hoje a família do mundo, né, está na situação que está hoje, nessa crise, né, de brigas, de crimes passionais, filhos matando pai matando filho, essa guerra maldita, né, que infelizmente tem destruído muitas famílias. A gente vê isso, às vezes nas reportagens, ficamos tristes em vermos tantas famílias sendo destruídas. Mas por que está acontecendo isso? Porque eles não entenderam ainda e não entenderam como viver como família, que a qual Deus nos designou aqui nessa terra. Quando Deus olha para Adão, o que ele olha ali? Adão está sozinho. Vou arrumar um ajudador, vou arrumar uma mulher para esse cara, né? Então, por isso que Deus, ele criou ali com esse pensamento, família. E isso faz com que o diabo ele fica furioso, porque ele não sabe o que é isso. Porque a família, ela vai produzir o quê? Amor. E o diabo não sabe o que é amor, porque a Bíblia diz que nele preside o ódio, preside o mal. Ele sabe que um dos problemas que destrói a família justamente hoje é esse males desses sentimentos ruins que as pessoas sentem e faz com que a família ela se destrói. Mas eu queria trazer essas 3 características para você aqui nessa noite, para que venhamos sair daqui hoje cientes do que nós temos que fazer para mantermos a nossa família em dia com Deus, né? Então, a primeira dela, nós podemos ver aqui, nós temos que três palavrinhas aqui boas, né? Força, nós temos aqui conhecimento e temos aqui plenitude. Esse é o padrão para podermos manter uma família dentro dos parâmetros de Deus. Se você não tiver a força de Deus, não tiver o conhecimento de Deus e a plenitude de Deus, as coisas não vão caminhar como deveriam caminhar. Então a primeira dela, que podemos ler aqui, eu queria até ler o versículo 14, acho interessante, que Paulo fala assim, olha, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, em versículo 15, para que toda a família, seja ela nos céus, seja ela na terra, receba um nome. Uma família sem nome é uma família destruída. O que faz da família? Por exemplo, lá em casa, quando me casei com a dona Ivani, e aí eu falei assim, eu vou colocar um nome bonito em você, né? Aí eu coloquei Dias. Ela toda feliz com esse negócio, toda feliz. Ela disse assim, Ivani da Silva Dutra Dias, aí Dias deu uma força, né? Brincadeira, irmãos. Mas o nome ela tem essa importância, né? Não tem a família Dias, é o nosso caso, a nossa família, é a família Passos, né? E assim vai por diante, né? Isso recebe um nome, e o fato de você receber esse nome, você fica preso a essa coisa linda
né? Onde você fica, onde gera todas essas coisas bonitas que a família deve ter. Então, Paulo ele fala que para que toda a família, seja ela no céu, seja ela na terra, venha ter e venha receber um nome. Aí no versículo 16, aí ele começa: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o teu Espírito, no íntimo de cada um. Paulo está dizendo aqui que precisamos receber força. Precisamos de força, mas essa força não vem de nós mesmos, não vem do nosso trabalho, que às vezes nós pensamos que nosso trabalho, a família está assim porque eu trabalho. Não, a força que Paulo está dizendo aqui é a força de Deus, que somente o Espírito Santo pode nos dar no nosso homem interior. Se nós não tivermos essa força, nós vamos trabalhar, como a nossa irmã Cris aqui falou aqui na escola, na escola aqui, que às vezes as pessoas trabalham, mas não tem paz, não tem harmonia dentro da casa, né? O pai chega em casa, ele vê o filho dormindo, não se preocupa com isso, joga responsabilidade para a mulher, fala: olha, você se vira aí, você está de dia aí, você educa essa criança aí, meu Deus. Mas não é assim que funcionam as coisas, né? E eu sempre penso que a força da casa está nisso aí. Quando o Espírito Santo ele trabalha, mesmo que não seja as pessoas que talvez da sua parentela não sejam cristãos, não sejam evangélicos, talvez não pertençam a nenhuma igreja, mas só o fato de você pertencer à igreja, você já transmite para eles a paz do Espírito nos seus corações. Um dia eu disse para o meu genro, disse: olha, você pode estar tranquilo, que aquilo que nós buscamos na igreja, que é a autoridade, que é a proteção, é uma promessa que Deus deu à minha família, e está incluindo você também, porque você entrou no pacote agora, né? Agora você faz parte do pacote da família, né? Então eu falei isso para ele, e graças a Deus, Deus tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado a nossa casa, tem abençoado a minha filha, tem abençoado o meu genro, tem abençoado os nossos filhos, no modo geral. Então isso é muito importante, você entender que a força, ela vem do Espírito Santo, porque somente Ele é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também você quer convencer o teu esposo, quer convencer o seu filho, quer convencer a sua filha, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas esquece um detalhe, que nós não vamos conseguir, sabe, com o nosso argumento, conseguir convencê-los. Mas o Espírito Santo, ele conhece tudo, ele sabe como mexer com as pessoas, ele sabe o momento de falar com as pessoas. Então, quando nós vivemos diante desse poder e permitimos que o Senhor fortaleça a nossa família e que o Espírito Santo venha fazer a sua obra na nossa família, pode estar ciente de uma coisa: ele vai fazer em nome de Jesus. E aí ele continua falando que agora sobre outro ponto importante, né? Sobre a questão da fé. Tudo depende do que nós cremos. Você crê que Deus vai abençoar a sua família? Às vezes nós falamos muito isso, e às vezes nós agimos de forma completamente contrária do que nós falamos. Por exemplo, quer ver um exemplo disso? Aí o irmão ou a irmã vem para a igreja, ou chega em casa, aí você ouve uma palavra para você abençoar o seu cônjuge, né? Não vou dizer aqui se é marido, se é esposa, vamos falar cônjuge que fica melhor, né? Aí você recebe a palavra aqui, que você vai abençoar o seu cônjuge, ou abençoar o teu filho. Aí qualquer probleminha, seja ele a mais pequena, a mais insignificante, já explode dentro de casa. E aí acaba, e aquela bênção que viria não veio. Então, tem coisas que a gente precisa, pela fé, você tem que crer. Eu sempre falo, a gente sempre conversamos lá em casa, que nós temos nossos filhos que ainda não, que alguns desviaram, ou melhor, todos desviaram, né, do caminho do Senhor, mas nós cremos que eles vão voltar. E a gente mantém a vida tranquila, né, sem se preocupar nós temos uma filha que ela é meia, não bate muito na minha cabeça não, né? Ela vai, sai, viaja. Quando você vê, ela está no Rio de Janeiro, de repente ela está para outro estado.
Quando a mãe dela vai falar com ela, ela já voltou para o Rio de Janeiro, já está em Itaguaí, mas já está aqui em Itaguaí. Não, agora já estou lá agora está em São Paulo agora. Já quer voltar, já quer sair para a Bahia. Quer dizer, a gente não sabe, mas Deus, eu falei sempre assim, Deus tem um controle. Temos que crer que Deus tem a bênção para a nossa família. Que Deus está guardando ela. Eu tenho um filho que mora lá em Manaus, né? E eu oro muito por ele. Deus abençoe meu filho. Ele é chato, não sei se você está me vendo agora, né? Ele é chato, ele brinca com eu, irmão. Brinca com eu. Isso eu posso dizer para você. Um dia eu brinquei com ele, rapaz, você está usando óculos também, rapaz? Quer ficar igual o papai, né? Eu sou filho seu, né? Fazer o quê? Bênção, crer que Deus tem o controle da nossa família. E ele fala aqui no versículo 17: assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. É a base da família. Amor, você pode ir lá e ver a descrição de Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 13. Você vai ver que Paulo fala sobre o que é amor. Amor, ele não se exaspera, o amor ele tem paciência, o amor ele não fala rude, o amor. Então a gente vai entender que a única forma de nós mantermos nossa família firme é amando, é transmitindo o amor para a nossa família, é fazendo com que eles produzam isso para outras coisas, porque hoje você ensina o amor para o teu filho, amanhã o teu filho ensina para o filho dele ensina para outro, e aí se vai a gerações e gerações sendo abençoada por Deus. Porque hoje você vê tanta crise nas famílias no nosso dia a dia? É porque isso vem de família. Às vezes é o pai, o homem ou a mulher que não foram ensinados como deveriam ser ensinados, ou não entenderam como isso. Enraizados, aprofundados, alicerçados, firmes. Pode vir o que vier, pode vir a crise que vier, mas a família vai estar intacta, firme, esperando a graça do Senhor. Aí no versículo de 18, aí Paulo fala, mas como é que vamos nos envolver com isso? Aí Paulo dá uma certa descrição aqui, como é que é feito esse negócio, né? Aí esse amor tem que estar o quê? E temos que compreender esse amor na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e profundidade. É assim que vamos conhecer o amor de Deus, o amor da graça de Deus na nossa vida. Então vejam aqui que a primeira delas é o quê? Termos a força de Deus, vinda do Espírito Santo. A segunda vem do conhecer o amor de Deus sobre as nossas vidas, de nós levarmos esse amor para as pessoas que estão lá fora, ou dentro dos nossos lares. Como é que a pessoa vai conhecer o amor? E teve uma estatística que eu estudei sobre ela, sobre a questão do lar. Muitas pessoas acham que o amor ele veio da mãe. Não, esse é o maior engano. É você saber, é você entender, é você achar que o amor, quem ensina o amor na sua prática dentro de casa é a mãe. Não, a mãe, na verdade, ela sustenta o amor dentro de casa. Mas da onde tem que vir o amor é do pai. É nós homens, olha a sua responsabilidade. É nós homens que temos que trazer, ensinar para os nossos filhos o que é o amor. Porque quando a Bíblia fala sobre o casal, ele não fala que a mulher tem que amar o teu esposo. Ela diz assim: maridos, amai vossas esposas. Está aqui no capítulo 5 de Efésios. Bem, você vai abrir um pouquinho, vai passar a página, você vai ver lá no versículo 25. Amai vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Já imaginaram como é que foi que Cristo amou a sua igreja, amados? O que Cristo fez pela sua igreja? Ele morreu pela sua igreja. Hoje uma pergunta básica para nós homens. Vamos lá, homens. Vocês varões de Deus aqui agora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho com esses varões aqui. Você viu que estava vindo aí, vai estar também. Ele botou no Facebook aqui, fica tranquilo. Aí, você morreria em favor da sua esposa? Você
você pagaria um preço para que a tua esposa não sofresse? O que você poderia fazer? Isso é amor. E de alguma forma você não percebe? Os seus filhos estão olhando isso. Os seus filhos estão observando como é que você trata a mãe deles, como é que você trata, e isso vai somando mais e mais. Eu vi numa família que o meu pai fazia totalmente ao contrário. Meu pai xingava minha mãe, ele bebia, chegava em casa, xingava a minha mãe, e aquela coisa era constantemente. Era só ele ir para a rua, beber, chegava em casa, e ele xingava minha mãe de todos os nomes possíveis que você possa imaginar. Até que um dia, eu já estava com meus 12 anos de idade, ou melhor, de 12, eu estava com 13 anos de idade, quase 14, e nós trabalhávamos num lugar, eu estava vendendo picolé lá para ajudar dentro de casa, desde que a gente também trabalha também, né? Aí, cheguei em casa e vi minha mãe com o braço todo roxo. Aí eu perguntei o que a minha mãe não quis me falar, e aí eu soube que foi meu pai que fez aquela marca no braço da minha mãe. Aquilo me deixou muito chateado. Fiquei irado, irmãos. Não. Aí, meu irmão tinha, como eu sou 10 anos mais velho do que ele, então ele tinha a base de 3 a 4 anos de idade. E quando ela foi dar banho no meu irmão, ele chegou e começou a agredir minha mãe dentro de casa. Aí eu, no impulso, fui lá e tirei ele da minha mãe. Aí ele veio, eu empurrei ele e falei assim: olha, você não vai bater na minha mãe, não. Para você bater nela, você vai ter que passar por cima de mim. E aí ele regalou um olho, espantado com a minha atitude, que foi, ela veio no automático, irmãos. Eu nem pensei 2 vezes para fazer isso. E ali eu aprendi uma lição muito grande: que mulher não se bate, que mulher não se agride, seja ela fisicamente ou seja ela por palavras. Então, mulher, nós temos que tratá-la bem. E se nós erramos com ela, vamos fazer de todas as maneiras possíveis. Para quê? Para que elas sejam bem queridas dentro de casa. Muitas pessoas dizem que mulher é sexo frágil, então temos que tratá-la com sexo frágil. Você sabia que nós, irmãos, deixa eu falar com mais os varões aqui hoje, eu estou falando com homens aqui hoje, né? São poucos, mas tem mais, e nós precisamos aprender isso. E quando eu prego, eu começo a fortificar ainda meu conhecimento mais ainda. Né, Mateus? Aí, a Bíblia fala, no capítulo 3 de 1 Pedro, que existe uma forma que você não ora, amado. A sua oração não vai ser respondida. Não adianta. Tem homens que brigam com mulheres, agridem mulheres com palavras e depois querem orar. Essa oração eu te garanto biblicamente que Deus não vai ouvir. Não adianta, você pode ir para monte, você pode fazer o que você quiser. Você pode espernear, você pode chorar aos pés do Senhor, pode, né, fazer o que você quiser. Né? O que você bem entender. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você: Deus não vai ouvir a sua oração. E Pedro, ele fala isso de uma forma bem franca e bem aberta. Olha só, capítulo 3, versículo 7. Observe que Pedro fala: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra a quem? A esposa. Ela que é a mulher, a pessoa que você tem que honrar, por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida que Deus te deu. Agindo assim, a oração de vocês não serão interrompidas. Você quer que a sua oração seja válida diante de Deus? Então comece a tratar, né, as pessoas. Eu falo isso como esposo, eu falo isso também como filho. O que a Bíblia fala, que nós falamos aqui inicialmente? Né, Paulo, aqui no capítulo 6 de Efésios, ele fala assim: filhos, honrai os seus pais, para que vocês, pela vida de vocês, serão prolongadas, para que vocês tenham sucesso. Eu tenho minha cunhada, né, meu co-cunhado, que é irmão da minha esposa. Eu vejo o tratamento que os filhos dão a eles.
Eu fico observando, sabe? O filho hoje está na faculdade, a filha hoje já fez nutrição, faculdade de nutrição, outro filho já fez faculdade de engenharia, enfim. Eles são pessoas abençoadas por Deus. Mas um dia eu parei para analisar ali como é que é o tratamento. Irmãos, é benção ali, é benção ali, se a mãe falar, fica quieto, eu vou ficar quieto, não respondem. Então isso vai trazer prosperidade. Para que você possa ser abençoado na sua casa, tem que respeitar, né, e honrar as pessoas com a qual... Né, tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, que Paulo fala lá em Filipenses, não fala a memória, capítulo 2, fala assim, olha, considerai o seu irmão superior a você. Aí eu estava um dia meditando sobre isso, sabe, muito interessante. Se você olhar para a tua esposa, e você vai olhar para ela e vai ser, ali está uma pessoa que eu tenho que ser submissa a ela. Não posso ser superior àquela pessoa. Se nós considerarmos a nossa vida comum assim, porque aí a tua esposa vai olhar para você, ele vai dizer assim, eu também, e a Bíblia ensina que eu tenho que ser submisso ao meu líder, que é meu esposo. E eu vou pensar como esposo, eu vou ter que ser submisso à minha esposa, que é minha líder. Conclusão, ninguém vai brigar, porque você briga com o seu patrão. Imagine só, irmãos. Vai lá, Mateus, chega lá no seu patrão assim, faz isso aqui, não vou fazer não, hoje eu não quero fazer nada, eu quero ficar hoje só, né? O que acontecer? Você vai receber uma punição qualquer. E assim acontece conosco hoje. Quando nós ofendemos o nosso próximo, quando nós vamos contra outras pessoas, ou queremos reagir de uma forma agressiva contra as pessoas, né? E quem fala aqui é uma pessoa muito imperativa, né? Minha esposa às vezes tem que ficar, calma Wagner, eu sou muito nervoso, né? Mas eu estou aprendendo isso, né? A gente prega, a gente ensina, a gente lê, a gente aprende essas lições na nossa vida, né? Então a gente vai entendendo que as pessoas que estão do outro lado, se todos nós entendermos esses princípios, não vai haver briga de trânsito. Se nós aprendemos esses princípios, não vai haver briga dentro de casa. Porque lá em casa, eu me conheço, que quando nós começamos a ficar um pouco nervosos, o que eu faço? Eu sou a cabeça da casa. Não é verdade? Olha, irmãos, se você quer saber por que o homem é a cabeça da casa, escuta isso aqui agora. Eu sou a cabeça da cara. A cabeça, o que ele faz? Fica quieto. Não fala mais nada. Deixa ela estar certa e eu vou continuar errado. E assim a gente vai aprendendo a lidar com o dia a dia nosso. É isso que Deus está querendo que nós vivamos de forma contínua na nossa família. Uma família abençoada é aquela família que não briga, desentendimento a gente vai ter. Ou melhor, não é a palavra certa, não é desentendimento, é às vezes uma falta de informações que às vezes não pararam para poder conversar sobre o assunto. Aí essa falta de informação vai trazer um desencontro de informações. Aí, o que tem que fazer? Nós temos que encontrar as informações. E para encontrar as informações, precisamos o quê? Parar para conversar, para que as informações sejam encontradas. Então, conhecimento, tudo isso. Tem uma coisa que eu anotei aqui. Como é que se cria uma tese hoje? Uma tese, ela vem por três coisas interessantes, 3 coisas principais. Não pode ter, a tese só vai ser uma tese exata se você trouxer essas 3 coisas. Primeiramente, informação. Por exemplo, você ouviu uma informação. Então, o que você vai fazer com essa informação? Você vai agora conhecer o conteúdo dessa informação, para saber se ela é verídica, antes de tomar qualquer decisão precipitada, ou de você ensinar qualquer assunto precipitado. Porque hoje existe, por exemplo, tem coisas que a gente vê em determinadas religiões que não tem base. São informações que receberam, mas não buscaram um conhecimento para saber que aquela informação ela está correta e de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, essa informação está deletada. Ela não tem que criar uma tese dessa informação, mas eles fazem isso. E às vezes as pessoas acreditam nisso. A igreja, ela vive disso aí. Você só recebe informação, o que temos que fazer?
Vamos agora conhecer essa informação. Depois que você conhece a informação, é que vai fundamentar essa informação, que a qual vai virar uma tese, que é os princípios que você vai seguir no seu dia a dia como cristão. Amém? Amém. E por último, temos aqui Paulo falando sobre plenitude. O que ele fala aqui? Para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. No versículo 19. Cheios de Deus na vida de vocês. O que é uma pessoa cheia de Deus? É uma pessoa inspirada, uma pessoa vive debaixo de revelação de Deus, da bênção de Deus. A palavra bênção e maldição, ela precisa ser entendida de uma forma bem simples. Eu quero passar para vocês aqui hoje. O que é bênção de Deus? Bênção de Deus é quando a mão de Deus está sobre a sua vida. Isso quer dizer que nada vai acontecer com você. Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está com você, Deus está guardando você. Isso é bênção de Deus. Tudo que você coloca as mãos, Deus prospera, é bênção de Deus. Agora é maldição. A maldição é simples nós entendermos ela. É quando esta mão que faz você prosperar, que faz você ser uma pessoa abençoada, uma pessoa segura, guardada por Deus, esta mão ela sai sobre você. E você fica à deriva, vulnerável a esse mundo aí fora. Então isso quer dizer que Deus quer encher você da sua plenitude de Cristo. E quando você estiver cheio da plenitude de Deus, vai acontecer isso que está aqui no versículo 20, que eu amo esse versículo 20. Olha só. Ora, escute aqui. Vamos lá, vamos colocar ali para a gente poder todo mundo ler junto. Vamos lá. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, ou no caso que pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Você imaginou o que significa isso para a gente? Quem está debaixo da bênção de Deus, que está envolvido com a plenitude de Cristo. Deus, quando você vai orar com Ele, quando você vai buscar a Deus, Deus Ele vai agir na sua vida, porque Ele é poderoso para agir de uma forma infinita, além do que você pensa, do que você imagina. Talvez você imagina algo tão pequeno, mas você está tão cheio de Deus, você está tão completo de Deus, que Deus vai além do que você está pedindo, ou imaginando, ou pensando. Que coisa rica! Imaginou que coisa maravilhosa você estar cheio de Deus? E Deus, quando nós falamos a palavra poder, ali está no grego dunamis. O que é dunamis? Essa palavra ela tem uma origem muito profunda. Primeiro, poderíamos imaginar aqui usar a palavra mais conhecida entre nós: dinamite. Alguém não conhece dinamite? Todos nós conhecemos dinamite. O que significa? Qual é a finalidade da dinamite? É explodir. E quando Deus ele derrama o seu poder sobre nós, Ele está explodindo as obras do diabo sobre as nossas vidas. Quando a Bíblia fala que nós viemos ser consumidos por Deus, pelo fogo de Deus, não é para poder, não tem aquela coisa, olha, o fogo de Deus vai te pegar. O fogo de Deus vai acabar com você, não. A Bíblia quando fala sobre isso, o fogo de Deus quer dizer que Ele vai consumir. O fogo Ele vai destruir todas as nossas obras que estão dentro dos nossos corações. Que coisa mais rica do que isso? Aquela coisa ruim vai acabar. Aquele mal que te persegue vai acabar. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, porque tudo que ele queria fazer, ele fazia segundo sua vontade, segundo o seu poder. E Paulo, com o seu poder, com as suas mãos, ele não conseguia se livrar do mal que estava sobre ele.
Não é assim que acontece às vezes com a gente? Você quer se livrar do mal, e a pessoa não consegue, porque quer agir por conta própria. Mas quando a gente deixa que o Espírito Santo nos encha das plenitude de Cristo, Ele vai agir por você. No capítulo 8, versículo 1, Paulo fala: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que vivem cheios da plenitude de Cristo. Não há mais você que vai agir, é Deus que vai agir sobre a sua vida. Sentimentos vão sair, mas somente Deus pode fazer isso. Não adianta nós querermos movimentar nossa vida por conta própria, a gente não vai conseguir nunca agir assim. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo, Ele nos movimenta, como deixamos que Ele nos encha da plenitude de Cristo, você vai orar, você vai falar com Deus, e Deus vai muito além do que você pensa, do que você está pedindo. Tem um versículo na Bíblia, que Jeremias 33, 3, também gosto muito desse versículo, que Jeremias fala assim: olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, e o detalhe, ocultas, aquelas que você não sabe. Quando você está cheio de Deus, Deus vai muito além do que você está orando a Ele. Deus, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. No Salmo 103, versículo 13, versículo 14, fala assim: olha, Deus conhece a nossa estrutura, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece o que você necessita, especialmente hoje. Deus não vai dar algo que você vai utilizar amanhã. Deus vai te dar algo que você precisa hoje. E se você tem algo que se Deus olha para você aqui agora e vê que você tem algo que você precisa ser realizado hoje, tenha certeza que Deus vai agir hoje na sua vida. Essa é a certeza que nós temos. Não adianta nós querermos inventar moda, né? Hoje eu quero uma geladeira nova, não tem aquela bonita, aquela que sai água na porta. Meu sonho, irmãos. Eu sei que eu vou ter que encher aquele negócio todos os dias, irmãos. Eu sei disso. Eu sei que eu vou ter trabalho para encher aqui, porque lá em casa tem um problema sério de encher negócio, né? Eu vou ter esse trabalhão, mas o meu sonho. Mas eu tenho uma geladeira que está me favorecendo hoje lá em casa. Para quê? Às vezes está faltando arroz dentro de casa, eu estou pedindo geladeira. Estou dizendo aqui em tese, para os irmãos entenderem como é que é feito esse negócio com Deus. Está faltando feijão, eu estou querendo filé mignon. Irmãos, vamos pensando, Deus está olhando para você e quer matar a tua fome, Ele não quer encher o seu ego de carne, né? Não quer, Deus quer. A Bíblia fala que Deus pensa coisas boas ao nosso respeito. Ele quer abençoar a sua família. Às vezes nós estamos orando por coisas tão mínimas dentro de casa, orando por o filho isso, o filho aquilo, o esposo isso, a esposa aquilo. Esquecemos que talvez o problema seja de nós mesmos. Que às vezes nós não estamos entendendo, eu não entendi ainda o processo de Deus na minha vida. Como é que eu vou orar para que Deus venha fazer processo na vida daqueles que estão ao meu lado? Então tem coisas que a gente precisa deixar na mão de Deus. Senhor, assim precisamos orar, enche-me da sua plenitude. Isso quer dizer, me encha completamente de ti, Senhor. Então precisamos a cada dia aprender isso, aprender a valorizar, mas a gente precisa da força de Deus. Precisamos conhecer o amor de Deus. E por último, depois sim, ser cheio da plenitude de Deus. Você já imaginou? Talvez que depende de você, para que algo lá na sua casa seja concretizado. Já para pensar que às vezes falta um toquinho nosso, talvez negar um pouquinho do nosso eu, ou
ou deixar que Deus fale por nós. Tem pessoas que não, né? Tem pessoas que querem falar de qualquer maneira. Mas talvez Deus está esperando isso de nós. Então por isso precisamos aprender a cada dia. Envolver com Deus. E a oração é porque quando você se enche da plenitude de Cristo, de Deus, pode ter certeza de uma coisa: as coisas vão funcionar, amado. Aí você pergunta, mas pastor, se quiser que as coisas não estão funcionando porque eu ainda não estou cheio da plenitude de Deus, talvez seja. Vamos encher. Se enche de Deus. Senhor, que seja o Senhor. Faz como Paulo orou: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez alguém vai olhar para você: mas irmã, mas eu estou vendo você em pé. Não, esse viver que vocês veem aqui agora, conclui o versículo: vive pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso que precisamos aprender hoje. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas boas para poder nos dar. Tanto para vocês como para mim. Promessa, todo mundo aqui tem. Então não vamos sair debaixo dela. As pessoas pegam o Salmo 91, sabe, pastor Cris? Aí querem colocar. Uma vez, deixa eu contar isso aqui, que isso aqui é engraçado, mas não é para aqui não, só para te poder mesmo te contar um pouquinho aqui. Alguém queria expulsar o demônio de alguém, pegou o Salmo 91, abriu quanto junto aqui, irmãos? Quase, foi o Salmo 90. Aí pegou o Salmo 91, sai demônio, sai demônio. Disse que o demônio foi lá, que estava no corpo daquela pessoa, rasgou a Bíblia da pessoa toda. Não é assim. O Salmo 91, na verdade, é um salmo de proteção. Ele começa falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ó, então o sol quente, não é assim que a gente fazemos? O que a gente faz quando com o sol está muito quente? Tudo nós queremos naquele momento é uma sombra fresca, né, meu Manil? Né, meu mano? Eu quero só descansar ali. Refrigéria. Pois ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí, prosseguindo um pouquinho mais o versículo 5, aí ele fala: aquele que tem pessoa que tem medo de escuro, não tem? Imagine só, você passa perto do cemitério. Ninguém aqui, crente não corre não, tá, irmãos? Um dia você passar no cemitério, você tem que crer que Deus é contigo, que ali só tem morto, não tem mais, não tem ninguém para te assustar, mas, né? Então aí ele fala assim: olha, você não terá medo do terror noturno. E olha que situação tá feia hoje, né? E nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meu dia. Aí no versículo 7, a promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você? Somente, com os seus olhos contemplará e verás o castigo do ímpio. Então, amados, aqui temos uma promessa nesse salmo. A promessa que Deus tem para a sua família. Procure a partir de hoje colocar a sua família nas mãos do Senhor e deixe ele na mão do Senhor. Senhor, segura lá. Faz igual eu e minha esposa fazemos com nossos filhos. Senhor, está nas tuas mãos, é contigo mesmo. Segura eles lá, guarda eles lá. E Deus tem guardado, amados, não tem ideia. Essa mais velha aí, misericórdia. Se Deus não fosse a nossa oração, a oração da mãe dela, sei não onde estaria essa menina. Mas Deus tem guardado ela. Porque Deus honra a oração do justo. Porque a prioridade é Deus. E quando nós oramos com as prioridades dele, mas somente vamos entender isso quando estamos cheios de Deus. Deus vai zelar e guardar-nos de todo mal. Amém?
Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, aplauda Ele aí em nome de Jesus, que Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória.